Autoridades competentes a solução do problema aí na sua rua ou na sua comunidade. Vem pra cá, vamos juntos então. Atenção. No último dia 10, você acompanhou aqui no programa Cidade Alerta Paraíba que os envolvidos na morte do ex-prefeito de Bahia prestaram depoimento, mas a audiência foi adiada para hoje, que acabou agora há pouco. Ao vivo, a repórter Eugênia Reis vai trazer todas as informações. Boa noite mais uma vez para você, Eugênia. Gilmar, mais uma vez, boa noite para você. Olha, para quem não sabe, essa é a segunda e última audiência de instrução, nesse caso aí de execução do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Lembrando que ele foi executado no dia 9 de dezembro de 2020, quando ele caminhava pela Avenida Sapé, no bairro Manaíra. Vamos aqui agora organizar as informações. Os acusados são Ricardo Pereira, sobrinho da vítima, ele é acusado de ser o mandante. Outro que foi ouvido hoje na audiência de instrução é o Leon Nascimento, ele é acusado de ser o executor. E tem uma terceira pessoa citada que está foragido, que é Jean Carlos, que é acusado de ter arrumado a motocicleta e a arma para o crime. Eu estou aqui ao lado do Daniel Alisson, que é o advogado do Jean Carlos, o que está foragido, trazendo mais detalhes sobre a audiência. Doutor, em relação à audiência de instrução, muitos depoimentos, inclusive o senhor nem esperava aí a participação da ex-companheira do Jean Carlos, o seu cliente. Boa noite. Boa noite a todos, exatamente. Para nós foi uma surpresa o depoimento dela, né? Porque a mesma afirmou que o Jean, ele confessou a participação no homicídio de Dr. Expedito, que ele sabia qual era o motivo da moto. Contudo, quando foi indagada sobre questão de materialidade, ela, infelizmente, né, não apresentou absolutamente nada. Diferente da audiência de instrução anterior, tanto o Ricardo como o Leão resolveram falar. O depoimento deles bate com o da Érica, da ex-companheira de Jean? O depoimento de Leon, mais uma vez, é o que eu sempre afirmo, não tem credibilidade nenhuma. Foi um depoimento extenso, com um monte de informações, a maioria desconexa, chegou até o ponto de falar que tanto o Ricardo como o Jean eram traficantes de drogas. Então, assim, uma situação totalmente nova. E quando nós perguntamos a ele se ele já tinha visto Jean traficar droga, utilizar droga, ele disse que não. Então ele disse que no dia da campanha foi comprado drogas para distribuir com os eleitores. E assim, é muito desconexa, né? Se vê um certo desespero da parte dele. Ele fala muito que está lá para falar a verdade, fala muito na palavra de Deus. Contudo, ele é um homicida, confesso, do que aconteceu com o doutor Expedito. O senhor acompanhou aí todo o desenrolar da audiência de instrução. O que Ricardo diz? Ele já fala sobre a motivação? Ele concorda aí em algum momento com a participação de Jean, como diz a ex-companheira? Não, negativo. Ricardo em nenhum momento assume absolutamente nada. Nós acompanhamos a audiência junto com a doutora Mirella e com o doutor Gilberto. Eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre o caso de Ricardo, até porque quem está patrocinando ele é o doutor Moura Júnior e doutor Joaquim, então eles que são as pessoas mais qualificadas para falar de Ricardo. O que eu posso falar de Ricardo em relação a Jean é que o mesmo em um momento envolveu o meu cliente em absolutamente nada. Disse que Jean realmente trabalhava com ele, que eles eram amigos, mas que nunca passou mais do que isso. Já que seu cliente continua foragido, depois desse depoimento da Érica, da reafirmação do Leão em relação à participação dele, há essa expectativa que ele possa se entregar, que ele possa aparecer? O senhor, como advogado, espera por isso? A expectativa é essa, né? Até para a gente poder colaborar com a justiça. No dia que a gente apresentou ele na Polícia Civil, eu informei para ele que seria interessante ele ficar para se defender, contudo, no entendimento dele, ele se vê como inocente e disse que não ia aceitar uma possível prisão onde ele não teria condições de se defender de forma adequada. Então, assim, na cabeça dele, né? Independente dele estar presente ou não, a defesa dele vai ser patrocinada, até porque a lei garante isso. Qual o próximo passo a partir de hoje?
O próximo passo agora é aguardar as alegações finais do Ministério Público, que está sendo patrocinado por Dr. Marcos Leite, e após as alegações finais nós vamos confeccionar a nossa, e aí vamos aguardar a sentença, a decisão da juíza, se vai pronunciá-los ou não. Muito obrigado, doutor Daniel Alisson, pelas informações. Olha só, Gilmar, é importante dizer que a população pode colaborar aí na localização do Jean Carlos Nascimento, ele que é a terceira pessoa citada no processo, está desaparecido há bastante tempo. Ele é acusado de ter cedido a moto e ter arrumado a arma para o crime. O telefone para quem quiser colaborar fazendo denúncia é 197. As informações serão anônimas, mantidas em total sigilo. Nós voltamos aos estúdios do Cidade Alerta com você. Ok, obrigado, Eugênia, pelas informações. Também agradecer a gentileza aí do advogado, né, que prestou essa entrevista aqui a toda a Paraíba. E eu quero dizer aqui o que eu disse na época em que houve esse covarde assassinato contra o doutor Expedito Pereira, né? Os parabéns à nossa Polícia Civil, de uma competência e de um profissionalismo tremendo que, de uma maneira muito rápida, já elucidou todo o crime, já desvendou todo o mistério e chegaram à conclusão aí, baseado com certeza em indícios, em provas, em tantas outras coisas, depoimentos de que o Ricardo Pereira, que é o sobrinho do doutor Expedito Pereira, né, que foi aí covardemente assassinado pelo Leon, né, que é quem está pilotando a moto e dispara contra o doutor Expedito Pereira. E o que chama a atenção, né, doutor Expedito Pereira é uma pessoa muito boa, muito querida, né, principalmente lá na cidade de Bahia, dava todo o apoio então ao seu sobrinho, o Ricardo Pereira, deixava que ele administrasse boa parte dos bens, né, o doutor Expedito deixava, e apenas ele queria uma prestação de contas, né, que o Ricardo prestasse contas em relação ao dinheiro, né, e aos bens que ele estava aí administrando, né, autorizado, claro, pelo doutor Expedito. Mas a pressão foi tão grande, né, que o Ricardo aí achou que não tinha muito o que prestar contas, né, já que se fosse prestar contas, muita coisa iria aparecer, no sentido de quê? No sentido de quê? Que estava havendo aí desvios, né, do dinheiro que o doutor Expedito Pereira deixava sob a administração do Ricardo. E ele estava justamente nessa ocasião aí, indo ao encontro do Ricardo com a pastazinha debaixo do braço, para que o Ricardo prestasse contas ao doutor Expedito Pereira acerca de como estava sendo administrado então aí os bens, né, os pertences e o dinheiro que o Expedito Pereira deixou aí sob a responsabilidade do Ricardo Pereira, né? Como não foi a surpresa, né, de toda a família, de que justamente de acordo com o inquérito policial, muito bem aí feito pela nossa Polícia Civil, quem foi o arquiteto da morte, quem foi o mandante da morte? O seu sobrinho, o Ricardo Pereira, né? É até um sacrilégio, a gente colocou aquela foto ali, os dois juntos. Coloca mais uma vez aí, a minha querida produção, a foto aí do Ricardo Pereira ao lado do Expedito Pereira, né? Uma foto de família muito bonita, né? Muito até emocionante. Deixa eu ver se a minha produção encontra aí pra gente colocar, tá bom? Aí aquela coisa, né? É o inimigo íntimo, né? Aquela tá aí, olha só, que foto bonita, né? Como é que a família iria acreditar que justamente o sobrinho, né, que aí carrega o nome de família, né, o Ricardo Pereira, né, sobrinho aí do doutor Expedito Pereira, seria justamente o sobrinho, né, tão bem tratado pelo seu tio, né, tão querido, tanto é assim, né, aí toda a confiança que o doutor Expedito deixava que ele administrasse boa parte dos bens, do dinheiro adquirido com tantos anos de trabalho, e foi justamente em função aí da ganância do sobrinho que, segundo a investigação policial, repito, muito bem feita pela Polícia Civil, foi justamente esse sobrinho que está aí ao lado, né, de mãos dadas com o doutor Expedito Pereira, quem arquitetou e mandou então executar o seu tio para que não fosse descoberto então aí o que ele estava fazendo de errado com o dinheiro do próprio tio. É o inimigo íntimo. Quanta ganância para chegar ao ponto de tirar a vida de uma pessoa por causa de dinheiro. Meu Deus do céu, que mundo é esse que estamos vivendo? Mas parabéns mais uma vez à Polícia Civil, né? E que a justiça seja feita aqui na terra, né? Pelo nosso Tribunal de Justiça, e lá de cima, ali uma coisa garanto, ninguém escapa. Parabéns à polícia, parabéns à justiça, e que a justiça seja feita em relação a esse crime covarde aí contra o doutor Expedito Pereira.